Cristóvão, acho que nem precisamos elogiar o que você e o Isaac fizeram. É uma oportunidade, um momento ímpar no nosso ambiente acadêmico, algo que nos inspira e que, evidentemente, por um lado, eu fico satisfeito de estar usufruindo desse momento, mas eu gostaria que essa sala estivesse cheia com gente sentada e, sobretudo, os estudantes, os mais novos, tivessem essa oportunidade. Por outro lado, os avanços tecnológicos nos permitem hoje gravar tudo que foi colocado aqui por vocês e reproduzir isso, não apenas para a nossa comunidade, mas para toda a sociedade, que eu acho que muito do que vocês colocaram aqui deveria ser ouvido, refletido e aplicado na maneira de agir de muita gente mesmo na sociedade. E são palavras de preocupação, mas também palavras de esperança. Isso é algo, como você bem colocou, necessário. E reconhecer o papel fundamental que nós, da Universidade de São Paulo, em qualquer universidade e em escolas, mas particularmente nas universidades, onde você tem a ciência, conhecimento e educação sediados no mesmo ambiente. Então, isso nos coloca numa vantagem que está sendo pouco ou mal utilizada. Mas agora sim, partiremos para um momento que também é extremamente importante nessa ocasião, de debater, tanto com Isaac como com Cristóvão, pontos que foram colocados e pontos tão importantes que fazem tanto sentido no momento atual e para o futuro que a gente almeja. Então, o professor Brieco já tinha pedido aqui antes de eu me levantar. Então, professor, muito obrigado. Estão ouvindo? Às vezes eu... Ok, ótimo. É que eu sou tão antigo nessa história que eu conheci o professor Cristóvão não pelo título de senador, governador, ministro, pelo título de magnífico. Ele era reitor de Brasília. E o Isaac era decano, porque lá não tinha pró-reitor, era decano de pós-graduação. Eu não chamaria o Cristóvão de ministro, porque é a pior coisa. A grande tragédia. O Cury, uma vez fez o Cury de Minas Gerais, perdoe-me, ele fez um levantamento, e a média que um ministro da Educação ficava no cargo era 8 meses. Isso contando Gustavo Capanema, que ficou o Getúlio inteiro, e o Renato Souza, que ficou 8 anos com o Fernando Henrique. E a tragédia maior é que a gente torce para que o atual ministro não aumente a média. É duro, né? Eu sou tão antigo com o Isaac, que quando disseram, vão acabar com a CAPES, ele falou, outra vez. No começo do governo Collor, o bolo da noiva acabou com a CAPES. Eu acho que ninguém, nem eu, tem direito de cobrar nada da universidade, pelo amor de Deus. Mas eu daria uma cobradinha assim. Eu tive que falar com o Gaston Henrique quando a CAPES foi extinta. Isso a universidade me deve. Quem sabe quem era o Gaston Henrique, era um deputado do PTB, sabe o que a universidade me deve. Nesse pontinho só. Não foi fácil, né? Mas deu para fazer. A questão que eu queria levantar, quer dizer, em relação à pós-graduação, não existe na América Latina nada que se pareça com a pós-graduação brasileira, nem de leve. Quer dizer, o sistema que nós temos no Brasil, você só vai encontrar no Canadá, Estados Unidos. Jogar isso fora é um crime que não dá para imaginar. Só queria comentar, porque às vezes falam muito do Adib Jatene, a multidisciplinaridade e tal. Pouca gente sabe que o Adib Jatene era um torneiro mecânico de alta qualidade e que ele fazia os instrumentos que usava para operar. Não que ele não fosse um gênio, ele teve até uma operação de Jatene, que eu cheguei a ajudar ele a fazer. Temos muita história para contar, mas ele era um torneiro mecânico de excelente qualidade. Então, as coisas que eu queria trazer, outro dia o Isaac levantou esse ponto. Nós trabalhamos na universidade muito pela oferta e pouco pela demanda. Olha,
Paulo está lá atrás. O Paulo é a nova geração da USP, do Instituto de Física. O autismo da universidade, quer dizer, na USP nós tentamos criar cursos multidisciplinares de pós-graduação, criamos alguns, com extrema dificuldade, porque nós trabalhamos sempre pela oferta. Eu quero fazer um curso de pós-graduação, bem-vindo. Qual é o curso de pós-graduação que o Brasil, nesse momento, precisa? É a demanda. Nós não trabalhamos com a demanda. Somos muito autistas nesse sentido. E a outra questão que eu queria trazer, fiquei horrorizado, está no Estadão dessa semana. Eu ia chamar de chileização do ensino superior. Uma das revoltas da molecada no Chile era porque os melhores cursos que davam emprego quando na graduação não eram da universidade pública, eram das particulares. Então só tinha curso que gerava emprego quem tinha dinheiro. Quer dizer, a universidade pública não respondia à demanda para formar profissionais de qualidade. Mas, poxa, e o meu medo da chileização não é como a de certos políticos brasileiros também, não vai, né? É que está aqui a quantidade de cursos que está fora da universidade e que tem relação com o emprego. Os cursos de direito estão na GV, na IERPS, quer dizer, IEPS, IPRS. O Einstein está com o curso de medicina, que é o mais caro, quer dizer, então o curso de medicina é um problema sério. Quer dizer, está se havendo no Brasil cursos que têm qualidade, que podem gerar renda e emprego fora da universidade. Que foi o que aconteceu no Chile. E me perdoem se eu falei demais, não dei de Suplicy, não, né? Muito obrigado, professora. E a sua experiência realmente é sempre uma adição ao que está sendo discutido hoje aqui e em todo o contexto atual da nossa academia. Embora já um pouco afastado, mas continua com a mente muito ligado aos problemas atuais, mas trazendo a experiência do passado, que é algo sempre importante para todos nós. Então vamos aqui, vamos... Qual é o seu nome aqui? Várias pessoas... Obrigada. Bom dia, tarde, boa tarde, daqui a pouco. Agradeço muito tanto o professor Isaac como o professor Cristóvão pelas lindas palestras. Eu queria dar um depoimento aqui e fazer uma pergunta. O depoimento vai ser rápido porque acabei de deixar a sala de aula, sou aposentado somente há 2 meses. Portanto, eu estava na sala de aula, na graduação, até poucos meses atrás, e muito me preocupa o aumento assim, estrondoso do número de suicídios de jovens na universidade. Então, como você vê esse problema, né? Você falou do desencanto, dessa onda de desencanto, como que o jovem que chega para se formar, para estar tudo à disposição dele, se suicida. Esse nós ficamos todos, nós colegas, absolutamente... Não havia isso há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente não via esse fenômeno. Então, o que vocês acham? E o segundo, desde que eu cheguei no Brasil, há 40 anos atrás, muito me surpreende até hoje, a taxa de criatividade do brasileiro. Eu acho que isso é uma coisa que muitos países não têm. Os jovens são extremamente criativos. Eu sou professor de arquitetura, quando a gente dizia, resolve o problema dessa população aqui, resolve com bambu, com bateria reciclada, qualquer coisa, resolve. E resolve. Isto é, nossos jovens são extremamente criativos, e isso é muito importante. E não se incentiva a criatividade muito nos cursos muito duros, muito dogmáticos que nós temos às vezes. Então, o que você acha? A terceira coisa, o professor precisa mudar a formação do professor. Nós estamos concorrendo hoje com o Google, com tantos os meios tecnológicos que vão muito mais rapidamente do que nós, e os alunos chegam na sala de aula, professor, tem isso, você conhece? Professor, você sabe isso? Então, o conhecimento que se gera, que circula, vai tão rapidamente que ele questiona o professor o tempo todo. Tá certo? Então, o que você recomendaria para a formação desses professores? Porque
não podemos formar o professor para dar aula como era passada. Tem que mudar. Então, essas são minhas inquietações. Muito obrigada. Meu nome é professora Françoise, do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Passamos mais uma pergunta, duas, e vocês respondem. Vamos mais uma pergunta. Professores, eu sou a Luísa, do Jornal da USP. Primeiro, obrigada pela palestra, assim, uma riqueza imensa, aprender tanta coisa aqui com vocês. Realmente poderia até ter mais gente, mas vou tentar reproduzir isso aí, para partilhar isso aí para mais gente. Eu ouço vocês falando de futuro, e assim, eu não sei se isso é só uma coisa que nós, de uma geração anterior, estamos um pouco alarmados no momento, né? Então, para a gente, às vezes, é difícil pensar em futuro quando a gente está tendo um presente que está sendo tem promessas tão tenebrosas aí para a gente. Eu vou dar um exemplo, um relatório que saiu esse mês, o Free to Think, que é de uma organização que chama Acadêmicos em Risco, com 56 países, fala desde bombardeios contra acadêmicos como alvo no Afeganistão, até perseguições e prisões na Turquia, restrições a viagens de acadêmicos acontecendo em China, Estados Unidos e Israel, principalmente para a entrada, né, no país, no caso dos Estados Unidos e Israel. E nós estamos nesse relatório com lugar de destaque, o Brasil, citando as pressões e ameaças que a universidade brasileira tem sofrido. Então, assim, embora o professor Cristóvão tenha falado sobre o otimismo, né? Como que a gente mantém o otimismo diante dessas perspectivas? Acho que com essas três colocações, se vocês puderem se posicionar em relação ao que foi comentado. Eu vou deixar a maior parte para o Cristóvão, mas eu queria falar, a Françoise falou sobre o ensino privado, né? Eu queria fazer um comentário, né, de que no Brasil atualmente 80% dos estudantes universitários estão no sistema privado. Aqui no estado de São Paulo, onde houve uma proliferação muito grande do ensino privado, 91% dos estudantes no estado, maior que a média nacional, estão no ensino privado. Evidentemente, o ensino, a gente não pode fazer uma generalização, mas a bandeira da qualidade não é uma bandeira hasteada na maioria das instituições privadas. Existem exceções, as universidades confessionais, as PUCs, presbiterianas, algumas universidades comunitárias, algumas poucas universidades empresas. E de maneira que nós estamos vivendo assim num cenário a médio prazo, que a maioria dos profissionais que nós estamos formando no ensino privado. Mas tem um fator muito importante que a gente deve considerar, o sistema internacional privado está adquirindo a maior parte das universidades privadas no Brasil. E nós vamos ter um cenário em que a privatização com interesses que podem não ser todos aqui para o Brasil, né? E isso, a gente precisa olhar para isso porque nós podemos chegar a um ponto em que a formatação dos nossos egressos universitários seja feita de tal forma para que a gente perca a soberania, perca a liberdade de saber o que está fazendo. E outro comentário sobre a formação do professor, da nossa colega do Rio Grande do Norte, é importantíssimo que a gente forme um novo professor. E eu queria dar um exemplo de quase uma revolução pedagógica que aconteceu há mais de 40 anos atrás, em Portugal, né,
na Escola da Ponte, em que se modificou a pedagogia, não tinha aula expositiva, não tinha série, não tinha aquelas provinhas, aquelas avaliações. Se construiu um modelo totalmente diferente e que hoje, avaliando essa Escola da Ponte, que tem 42 anos, se vê que os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores advogados são egressos da Escola da Ponte. E o fundador da Escola da Ponte, e diretor por muitos anos, ele veio para o Brasil. Esteve aqui em uma temporada aqui em São Paulo, o professor José Pacheco, e fez um projeto aqui em Cotia, né, chamado Projeto Âncora, em que ele transferiu aquela pedagogia para esse projeto. Era um projeto privado, né, mas que continua, se consolidou e é muito interessante. Agora, precisamos formar um professor para esse tipo de nova pedagogia, né? Porque o professor hoje ele é formado para vomitar conhecimento, né? Aquele depósito bancário que falava o Paulo Freire. E esse José Pacheco, ele acabou em Brasília, né? Alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, começou a morar em Brasília e fez um projeto ele acha que a Escola da Ponte já é um dinossauro, já está fora de moda, precisa avançar. E ele, junto com a Secretaria de Educação lá do Distrito Federal, fizeram uma escola que tem 1 ano e meio de vida, chamada Comunidade de Aprendizagem, que é um passo à frente e que a meta é que mais 10 escolas públicas adotem essa pedagogia, e a ideia é que daqui a uns 4, 5 anos, as 700 escolas públicas do Distrito Federal possam ter esse tipo de nova pedagogia e, se der certo, avaliar, exportar para todo o Brasil, exportar para São Paulo. Vai ser um fato interessante, Brasília para o Brasil. E para isso que Brasília foi concebida, para ser uma cidade laboratório, uma cidade experimental em várias dimensões, para depois poder ser expandidas para o Brasil. E para isso, no final do ano, a própria Secretaria de Educação fez um curso de formação de professores para 275 professores para atuarem nessa nova pedagogia. Quer dizer, a pedagogia que a gente usava está ultrapassada, e aí a gente precisa inventar outras maneiras e entender, através dos conhecimentos da neurociência, como é que se faz a aprendizagem. Está começando agora a gente entender, ver que as condições físicas, alimentares, o sono é importante no aprendizado, e eu tenho a impressão que nós vamos ter no futuro novos conhecimentos da neurociência que vão nos orientar. Deixo as outras questões para o Cristóvão. Eu vou começar pela Luísa. Primeiro, eu quero dizer que hoje não dá para a gente dizer que tem pouca gente numa sala, porque nós podemos chegar aonde as pessoas estão. Bastava eu ter trazido aqui um apoiador, e através do meu telefone eu estava transmitindo essa conversa do Isaac e minha para todo mundo, por meio da internet. Então hoje não precisa a gente trazer gente para o debate. A gente vai aonde o povo está, onde as pessoas estão. Segundo, a sua pergunta foi bem concreta. O que fazer num momento tão dramático? Primeiro, saber que já foi muito pior. Se você olhar aqueles nomes que estavam aqui, que o Isaac colocou, alguns daqueles foram demitidos, foram presos, foram exilados por 21 anos. Até aqui ninguém falou em demissão, e não vejo força nesse governo para isso, a não ser que haja um golpe. O que eles estão é desmoralizando a gente, com essas falas deles, com essas loucuras dele. Mas até aqui não tocaram, e cortando verbas. Mesmo assim, contingenciaram e voltou.
Faltou. E foi no setor federal. No setor estatal, eles nem influenciam. Eu tenho a impressão que a gente está dramatizando mais do que a realidade, salvo a desmoralização. Não, essa não tem como ser pior. Até durante a ditadura, a gente não foi desmoralizado, porque a gente tinha bandeiras de luta, a gente tinha esperança. Então, na verdade, durante o regime militar, é capaz de a gente ter criado mais, tirando os que ficaram fora. Nós estamos superdimensionando, a meu ver, a crise que vem de fora de nós próprios. E talvez porque a realidade do desencanto é tão grande que termina virando uma desculpa, esses cretinos que estão aí infernizando a nossa vida. Segundo, se há corte de verbas aqui e ali, a gente vai ter que fazer como faz quando está dentro d'água se afogando. Sobe e respira um pouquinho que tiver de oxigênio. E nada. A gente vai ter que nadar. Acabou a moleza. Vamos ter que enfrentar essas coisas aí durante um tempo, até chegar outra vez na margem, num território novo. Que eu disse a vocês que temo que o próximo governo não vai ser isso, qualquer que seja. Porque a crise fiscal vai continuar. E aí, aquilo que eu falei, identificar onde é que tem dinheiro e não apenas pedir mais. Tem um orçamento grande esse país. Esse é um país rico com uma carga fiscal altíssima, agora que joga muito dinheiro para coisas que não deveria. O papel nosso é identificar e botar o dedo na ferida e dizer, eu quero esse dinheiro aqui. Em vez de dizer, quero mais dinheiro. Transformar a crise num motivo de luta. Inclusive, eu estou falando luta teórica, reflexão. Bota os economistas a trabalhar para identificar onde é que tem dinheiro sendo desperdiçado. E não adianta dizer que é dinheiro, por exemplo, deixa de pagar a dívida. Não, porque se a gente deixar de pagar a dívida, vira um país marginal. Ninguém vai poder mais viajar para o exterior porque o avião é tomado, como tomaram navios da Argentina quando decidiram não pagar a dívida. Tem que ser dentro dos limites políticos, mas a gente brigar. Tem de onde tirar. Agora, o que eu acho que é fundamental é entendermos que a maior falta de recursos na universidade não é dinheiro, é inteligência, porque temos 12 milhões de analfabetos adultos. Dos que entram na escola, apenas 40% dos 50 milhões, apenas 40% vai terminar o ensino médio, ou seja, 20 milhões. Desses, 10 milhões não têm condições de fazer um bom curso universitário. E a gente não está brigando por mais recurso intelectual, que seria exigir a erradicação do analfabetismo, seria melhorar a educação de qualidade. E que ela seja igual para todos, independente da renda da família e do lugar onde mora. Como é em todos os países decentes já fizeram isso. E não foi preciso vir o socialismo para fazer isso. Isso já é assim na Europa. Não é absolutamente igual. É bastante igual à educação. Por que a gente não tem coragem de lutar para que nesse país, dentro de 30 anos, tem que ser responsável, toda a escola vai ser pública? Eu até defendo que possa ter um dono e ser pública. Porque para mim, público não é o que é o do Estado, é o que serve ao público. Se você tem uma escola com um dono, mas que ele não cobra a mensalidade, o Estado paga. Não escolhe quem entra. Não tem lucro, tem uma taxa margem disso. Como as empresas de transporte público. O transporte público é concessão. Você é dono da empresa, mas você não escolhe quem entra, você não define a tarifa, e a sua margem de lucro é o Estado que define. Claro que como tem muita corrupção, muitos conseguiram muito dinheiro com isso. Então está lutando para que a escola seja realmente pública, que sirva ao público, e todas públicas, mesmo quando não for do Estado. Esse recurso fundamental, que é o recurso intelectual, nós não estamos brigando por ele. Politicamente. E por isso eu acho que devia ter um ministério só para a educação de base. Porque enquanto não tiver, o ministério fica infernizando as universidades e desprezando a educação de base.
Educação de base é uma questão de município, e universidade, o ministro fica falando essas besteiras que fala. Tem que ter um Ministério da Educação de Base e caminhar para um processo em que fosse federal o esforço na cidade que quisesse, não em todas. São Paulo talvez não precise disso. Finalmente, é a gente aproveitar para pensar a nossa estrutura. Estamos em crise por falta de dinheiro, porque tem um governo terrível. Então vamos ver, nossa estrutura está boa, como é que a gente muda a estrutura? Como é que a gente traz mais multidisciplinar? Como é que a gente se reestrutura para funcionar melhor? E como reduz gastos também. Sinceramente, eu já falei aqui, se tem uma coisa que gasta, que tem pouco desperdício, é a universidade. As outras instituições todas têm mais. Mas temos aqui e ali algum. A gente precisa descobrir isso. É como eu disse, para nadar um pouquinho de oxigênio que tiver na superfície. E sobreviver, nadando. E lembrando que no passado demitiam professor, prendiam professor, exilavam professor. A gente não pode deixar que chegue nesse ponto. Tirar proveito da crise, vamos dizer assim, do ponto de vista intelectual. Talvez precise uma dosezinha de masoquismo. Talvez precise uma dosezinha de masoquismo, de curtir as dificuldades que estão sendo criadas e sentir prazer de superá-las. Agora, quanto a Françoise, tem toda a razão quando tocou em suicídio. Esse é um tema, por exemplo, que as universidades não estão, que eu saiba, não estão se debruçando. E não é uma questão de psicólogo. É de psicólogo, sociólogo, antropólogo, economista, médico, muito de médico, psiquiatra. E pelo que eu tenho escutado, é grave a situação. A gente não tem clareza da gravidade porque tem um sigilo em torno disso. As pessoas temem que falar em suicídio agrave o problema. Mas na UNB eu tenho escutado que tem tido muitos. E tem adolescentes também. Eu estou de acordo, tem que trazer isso para a gente ir trabalhar. Agora, Oswaldo, você trouxe aqui uma coisa que tem a ver com a gente entender as nossas fragilidades. As universidades privadas estão dando mais empregabilidade. É por culpa nossa, das estatais. Não é culpa deles. E nem do Estado. O Estado não deve proibir a FGV, por exemplo, de fazer cursos voltados para a empregabilidade. Não pode. Nós temos que saber como é que nós formamos bem e os nossos alunos saem com emprego. É um desafio nosso. Eu colocaria outro também. Eles estão usando mais ensino à distância do que nós, as estatais. Há uma resistência grande entre nossos colegas de que ensino à distância não forma bem. Eu até acho que para o ensino fundamental não forma bem, porque a escola não é só para formar. Ali a escola é também para conviver. Eu creio que um aluno que não passa pela sala de aula, até pelos botecos ao redor da universidade, não tem a mesma dimensão existencial. Do ponto de vista existencial, o presencial é fundamental. Até para arranjar os namorados e namoradas. É difícil ser pelo computador, embora tenha gente usando isso. Mas nós precisamos concorrer com eles fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Outra coisa, inovação. Nós estamos com dificuldade de fazer com que o nosso aluno saia como um inovador no seu campo. E daqui para frente, ou inova ou morre. Inovar é o novo verbo para dizer respirar. Tanto na vida pessoal, como na pessoa, como no Estado, na nação. Então, você trouxe um ponto importante quando falou em empregabilidade. Mas eu peguei isso para dizer, essa é uma das nossas falhas. Estamos perdendo a disputa para o setor privado. Claro que eles também ganham, sobretudo, dando diploma fácil. Eles ganham cobrando a mensalidade pequena e pagando mal aos professores, sem formar um aluno bom. Nossos alunos são muito melhores, mas não arranjam emprego. Então, vamos aproveitar essa situação para fazer uma reflexão como é que nós podemos estar mais sintonizados com as exigências do tempo de hoje. E uma delas é a empregabilidade.